Do livro 7 minutos depois da meia-noite, Histórias são criaturas selvagens, de Patrick Ness, capítulo 1, O chamado do monstro. O monstro apareceu logo depois da meia-noite, como eles sempre fazem. Connor estava acordado quando ele apareceu. Ele teve um pesadelo. Bom, não um pesadelo, mas o pesadelo. O pesadelo que ele andava tendo muito ultimamente. Aquele com a escuridão e o vento e os gritos, aquele com as mãos escorregando, por mais que eles a tentasse segurar, aquele que sempre terminava em "Vá embora!", sussurrou Connor para a escuridão do quarto, tentando conter o pesadelo, impedir que ele o seguisse no mundo desperto. "Vá embora agora!" Ele olhou para o relógio que sua mãe tinha colocado sobre a mesinha de cabeceira. 00:07. O que era tarde para uma noite com escola na manhã seguinte. Certamente tarde para um domingo. Ele não contou a ninguém sobre o pesadelo. Não para sua mãe, claro, mas para ninguém. Para ninguém mais também. Nem para o pai durante a ligação que acontecia a cada 2 semanas, mais ou menos. Com certeza não para sua avó e para ninguém na escola, de jeito nenhum. O que aconteceu no pesadelo foi algo de que ninguém mais precisava ficar sabendo. No quarto, Connor piscou atordoado. Depois fez uma cara feia. Algo estava ali passando despercebido. Ele sentou-se na cama, despertando um pouco mais. O pesadelo lhe estava escapando, mas havia algo que ele não conseguia identificar, algo diferente, algo... Ele ficou ouvindo, tentando ultrapassar o silêncio, mas tudo que escutava era a casa tranquila ao redor dele. Aqui e ali, um estalar das escadas vazias, ou algo se mexendo na cama do quarto ao lado, o quarto da mãe. Nada. E então, algo. Algo que ele percebeu que foi o que o acordou. Alguém estava chamando seu nome. Connor! Ele sentiu uma pontada de pânico, o estômago se revirando. Será que o pesadelo o havia seguido? Será que o grito tinha dado um jeito de escapar do pesadelo e... Não seja estúpido, disse para si mesmo. Você está velho demais para acreditar em monstros. E estava mesmo. Ele completou 13 anos no mês passado. Monstros eram coisas de bebê. Monstros eram para quem fazia xixi na cama. Monstros eram para... Connor. Novamente. Connor engoliu em seco. Fazia um calor fora do normal em outubro e as janelas de seu quarto ainda estavam abertas. Talvez as cortinas resvalando umas nas outras ou com a brisa fraca soassem como Connor. Certo, não era o vento. Com certeza era uma voz, mas não uma voz que ele reconhecesse. Não era a voz de sua mãe, isso era claro. Não era nenhuma voz de mulher e, por um instante de loucura, ele imaginou se o pai tinha feito uma viagem surpresa e ficou tarde demais para telefonar e... Honor! Não era seu pai. Essa voz tinha algo de especial, um quê de monstruoso, selvagem e indomado. Então ele ouviu um ranger alto de madeira vindo lá de fora, como se algo gigantesco estivesse caminhando sobre o piso. Ele não queria sair para ver, mas, ao mesmo tempo, parte dele estava louca para olhar. Todo desperto agora, Connor afastou os cobertores, saiu da cama e foi até a janela. Sob a luz fraca da lua, ele via claramente a torre da igreja sobre a colina atrás da casa, a colina com a ferrovia dando a volta nela, 2 linhas de aço brilhando debilmente ao luar. A lua brilhava também sobre o cemitério, ao lado da igreja, cheio de túmulos em que mal se podiam ler os nomes. Connor também via o enorme teixo que crescia no meio do cemitério, uma árvore
tão velha que quase parecia feita das mesmas pedras da igreja. Ele só sabia que era um teixo porque sua mãe lhe contou. Primeiro, quando ele era pequeno, para ter certeza de que ele não comeria os frutos venenosos, e depois no ano passado, quando ela começou a aparecer na janela da cozinha com uma cara estranha dizendo: "Aquilo ali é um teixo, sabia?" E foi então que ele ouviu seu nome mais uma vez. Connor! Como se lhe sussurrassem nos ouvidos. O quê? Disse Connor, o coração batendo forte, de repente impaciente com o que quer que fosse acontecer. Uma nuvem passou diante da lua, lançando escuridão por toda a paisagem, e uma lufada de vento desceu pela colina e entrou em seu quarto, soprando as cortinas. Ele ouviu o ranger da madeira novamente, um gemido como se fosse um ser vivo, como o estômago faminto do mundo, roncando por comida. Então a nuvem passou e a lua brilhou novamente sobre o teixo, que agora se erguia firme no meio de seu jardim dos fundos. E ali estava o monstro. Sob o olhar de Connor, os galhos mais altos da árvore se reuniam formando um rosto enorme e horrível, com boca e nariz e até mesmo olhos que o espiavam cintilantes. Outros galhos se entrelaçavam, sempre crepitando, sempre gemendo, até formarem dois enormes braços e uma segunda perna ao lado do tronco. O restante da árvore se arrumou na forma de uma espinha dorsal e depois de um torso, as folhas finas como agulhas se unindo para formar uma pele verde peluda que se movia e respirava como se houvesse músculos e pulmões por baixo. Já mais alto do que a janela de Connor, o monstro ganhou tamanho ao se recompor, adquirindo uma forma marcante, uma forma aparentemente forte e poderosa. Sem tirar os olhos de Connor, nem por um só momento, o garoto era capaz de ouvir a respiração barulhenta e tempestuosa saindo da sua boca. Ele pôs as mãos gigantescas nas laterais da janela, baixando a cabeça até que seus olhos imensos ocupassem toda a moldura, encarando Connor de maneira penetrante. A casa gemeu baixinho sob o peso do monstro, e então o monstro falou. Connor O'Malley, disse. Uma lufada de hálito quente com cheiro de terra entranhando pela casa de Connor, soprando em seus cabelos. A voz tremia, grave e ruidosa, criando uma vibração tão profunda que Connor conseguia senti-la no peito. Vim pegá-lo, Connor O'Malley, anunciou o monstro, empurrando a casa, derrubando os quadros da parede do quarto, mandando ao chão livros e aparelhos eletrônicos e o velho rinoceronte de pelúcia. Um monstro, pensou Connor, um monstro de verdade, na vida real, de gente acordada, não um sonho, mas aqui, na janela dele, um monstro que veio pegá-lo. Mas Connor não correu. Na verdade, ele descobriu que não estava nem mesmo assustado. Tudo o que ele sentia, tudo o que sentiu desde que o monstro se revelou, foi uma decepção cada vez maior, porque este não era o monstro pelo qual Connor estava esperando. Então venha me pegar, disse ele. Um silêncio estranho tomou conta da casa. O que você disse? Perguntou o monstro. Connor cruzou os braços. Eu disse venha me pegar. O monstro parou por um instante e depois, com um rugido, bateu com os punhos na casa. O teto se entortou com um golpe e enormes rachaduras apareceram nas paredes. O vento encheu o quarto, o ar trovejando com os berros furiosos do monstro. Ah, pode gritar o quanto quiser,